Olá, tudo bem? Tamar aqui. Hoje é o Dia dos Pais e eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Para você que é filho, que é filha e todos são, independentemente se seu pai está próximo, longe ou apenas no seu coração. Quero trazer uma palavra para você que também é pai. Para quem não sabe, eu sou filho de um grande homem, Pastor Luiz Leite. Você pode nunca ter ouvido falar, mas para mim sempre foi, é e sempre será um grande homem. E eu lhe desejo um feliz Dia dos Pais. Sou pai de duas lindas meninas, a Tamires de 24 anos e a Tassiane de 18. Os filhos são bênçãos e herança do Senhor. Deus tem uma palavra hoje ao teu coração. Fique comigo até o fim deste vídeo e você será ainda mais abençoado, abençoada. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Basta clicar aí no botão escrito inscrever-se, logo abaixo do vídeo. Clique no sininho e escolha a opção todas, para você ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei, para que o YouTube saiba que esta palavra é de Deus, faz bem para as pessoas e assim ele envia para mais gente. Compartilhe com todos os teus contatos e Deus te recompensará. Vem comigo! Toda criança sorri quando seu pai chega. Me lembro do meu pai quando virava a esquina de casa quando eu era pequeno. Me lembro de estar nos ombros do meu pai. Há muitos que não têm mais, mas ele continua no coração e na memória. Pai é segurança, é porto seguro, é ajuda na hora da necessidade, é alguém com quem você pode contar. Com 17 anos de idade, José foi enviado para o Egito pelas mãos dos ismaelitas. Chegando, ele foi vendido como escravo para Potifar, capitão da guarda de Faraó. Porém, apesar de escravo, sem liberdade, em Gênesis 39, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: E o Senhor estava com José e foi homem próspero. Mesmo escravo, Deus estava com ele. Mesmo sem liberdade, Deus estava com ele. Ainda que tudo pareça ruim à sua volta, as circunstâncias não estejam favoráveis, a situação esteja difícil, Deus continua com você. José não sabia que havia sido enviado para o Egito para cumprimento dos propósitos de Deus, mas foi para isso que ele foi. Aos 17 anos, ele não tinha como saber, mas anos mais tarde, no capítulo 45, versículo 8, ele diz para seus irmãos: Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Ei, hoje você não sabe o que Deus está fazendo, mas amanhã você vai entender, porque Deus agiu assim ontem e hoje. Se Deus quisesse, José poderia ter sido vendido para qualquer outra pessoa que não tivesse, inclusive, relação nenhuma com o Faraó. Mas o Deus que dirige todas as coisas, que levantaria José como braço direito de Faraó, dirigiu a situação para que José fosse comprado pelo capitão da guarda de Faraó. Mesmo em situações difíceis, Deus continua dirigindo a sua vida. Agora eu quero te lembrar uma coisa. José era filho de quem? De quem? De Jacó. Jacó saiu de casa e foi morar em outra terra. José também foi. Jacó trabalhou para Labão, José trabalhou para Potifar. Labão diz para Jacó em Gênesis capítulo 30, versículo 27, Jacó, fica comigo. Eu tenho experimentado, eu tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. No capítulo 39, versículo 5 diz: O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Jacó foi bênção na vida de Labão. 9 capítulos depois, José foi bênção na vida de Potifar. Jacó sonhou com a escada que chegava até os céus e depois o anjo do Senhor lhe falou em sonhos para deixar a terra de Labão. José também foi um sonhador. Em Gênesis 33, Jacó reconcilia-se com seu irmão, com quem ele estava há anos sem falar. Estavam brigados.
Jacó toma a iniciativa, envia mensageiros com mensagem de paz para falar com Esaú. Preparou presentes para Esaú. No versículo 4 diz: Jacó correu ao encontro do seu irmão Esaú, abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço, beijou-o e choraram. Onde estava José, filho de Jacó, sobrinho de Esaú? Estava afastado de longe, ao lado de sua mãe Raquel, assistindo tudo. Anos depois, é José quem está há anos sem falar com seus irmãos que o traíram e o venderam como escravo para o Egito. José agora é governador do Egito, está por cima e seus irmãos necessitando de comida. Ele poderia dar o troco, poderia pagar o mal com o mal, mas ele lembra-se de que um dia seu pai reconciliou-se com seu irmão. Então ele diz para os seus irmãos: não fiquem tristes, porque para a conservação da vida, Deus me enviou para o Egito na frente de vocês. Deus me enviou na frente para a conservação da vossa sucessão, dos seus descendentes e para vos guardar em vida por um grande livramento. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Aí diz assim no versículo 14: Jacó lançou seu pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Mas só de Benjamim, José? Não. No versículo 15 está escrito: e beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Tal pai, tal filho. Você certamente conhece muitas histórias de filhos que seguiram o exemplo dos pais. Sejam exemplos bons ou ruins. Pais viciados e filhos que também se tornaram viciados. Pais que viviam na prostituição, que geraram filhos que também vivem na prostituição. Pais trabalhadores, que geraram filhos que também trabalham. Pais cristãos, que criaram filhos que também são cristãos. Cumpre-se a palavra de Deus em Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E a instrução vem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Para toda regra existem as exceções, mas este é o princípio bíblico. Instrui e ele aprende. Plante e você colherá. Jacó foi bênção para a casa de Labão, José foi bênção para a casa de Potifar. Se Deus está contigo e ele está, onde você estiver, Deus te abençoa e abençoa também o lugar onde você está e as pessoas que estão à sua volta. Quando Deus abençoou Abraão, ele estava abençoando não só Abraão, mas as gerações seguintes. A bênção de Abraão chegou até Isaac, até Jacó, até Judá e José. Chegou até Jessé, Davi, Salomão, chegou até o outro Jacó, que foi avô paterno de Jesus Cristo. Eu hoje sou abençoado e meus irmãos também. Não só, mas também por causa dos nossos avós e dos nossos pais. Deus vai abençoar não só você, mas por causa de você, vai abençoar teus filhos, teus netos, teus bisnetos, as próximas gerações. O Senhor estava com José, e quando Deus está com alguém, a beleza de Cristo está sobre a sua vida. Ninguém que anda com Jesus é feio. Feio é o diabo. Se tem um povo bonito, é o povo cristão. Homens e mulheres que andam decentemente, bem vestidos, alinhados. Pensa num povo bonito. São os cristãos. José era formoso de aparência e formoso de vista. E a desgraçada da mulher de Potifar, a miserável que não tinha a graça de Deus, colocou os olhos sobre José e convidou ele para ir para a cama. E a Bíblia diz que ela não fez apenas um dia. Diz, dia após dia, ela começou a procurar distrair José para tentá-lo. O inimigo sempre vai tentar colocar no seu caminho distrações para fazer com que você erre o alvo. Tente mirar em um alvo e quando você atirar, seja o que for, em direção ao alvo, se você se distrair, você erra. Esse, inclusive, é o significado de pecar, é errar o alvo. O que Satanás mais quer é que você peque, que você erre o alvo. Mas José não se distraiu. Em Gênesis 39:9, ele pergunta para a mulher de Potifar: como eu faria um mal tão grande como esse e pecaria contra Deus? Não foi nele que ele pensou, não foi na mulher de Potifar, não foi em Potifar. Ele pensou em Deus, no Deus de Jacó,
seu pai. Quem anda com Deus se preocupa com o relacionamento que tem com Ele e não peca para não prejudicar esse relacionamento, que está acima de qualquer outro. Ele tinha sido ensinado por seu pai Jacó sobre o Deus de Abraão, seu bisavô, sobre o Deus de Isaque, seu avô, e sobre o Deus do próprio Jacó, seu pai. Seu pai Jacó é aquele que lutou com Deus no val de Jaboque e prevaleceu, que teve seu nome mudado para Israel. José era filho do Deus de Israel, seu pai. O modelo que José tinha não era de um pai que se deitava com a mulher de outro homem, mas era o modelo de um pai que amava a sua esposa a ponto de ter trabalhado 14 anos para poder casar-se com ela. Deus te abençoa por amor aos teus pais. E se teus pais não foram abençoados porque não serviram a Deus, o ciclo da bênção vai começar com você e seguirá para as próximas gerações. Naor, avô de Abraão, e Terá, pai do Abrão, também não serviam ao Deus Jeová. Deus chamou Abrão, mudou-lhe o nome para Abraão, ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. E as próximas gerações foram abençoadas por meio dele. Se antes de você, teus pais, teus avós, teus antepassados, teus ancestrais não serviam a Deus, a bênção começará a partir de você, em nome do Senhor Jesus. Deus manteve José de pé para sustentar toda uma geração. Deus vai te manter de pé para que você seja bênção para todos que estiverem ao seu redor. Você é abençoada, é bênção e é canal de bênçãos para outros. A mulher de Potifar, com raiva por José recusar-se a deitar com ela, difamou José como se ele é quem tivesse tentado agarrá-la. José foi para a prisão. Já tinha passado pelo poço, já tinha sido vendido para os ismaelitas, já tinha sido vendido para Potifar e agora vai para a prisão. Mas mesmo na prisão, o Senhor estava com ele e o prosperava, mesmo dentro da prisão. Tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava, de forma que ele se tornou responsável pelos demais presos. Quando Deus está contigo, onde você está, a bênção está. José não sabia porque Deus havia permitido ele estar na prisão injustamente, mas Deus sabia. A única coisa que José sabia é que ele havia sonhado que um dia os feixes dos seus irmãos se inclinariam diante dele, que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinariam diante dele. E por causa disso, ele sabia que Deus tinha propósitos na vida dele. Na casa de Potifar, ele governava. Na prisão, ele governava. Onde Deus o colocava, ele deixava Deus usá-lo, ainda que não estivesse na melhor situação ou na circunstância perfeita. Deixa Deus te usar onde você está, e Deus te colocará onde você deve estar. Para aquela prisão foram levados os ministros de Faraó, aqueles que serviam diante dele, o copeiro Mó e o padeiro Mó, aqueles que Deus usaria para falar com Faraó a respeito de José. Você pode não saber por que está onde está, mas Deus sabe e Ele usará você onde você estiver para que o nome dele seja glorificado e o seu nome seja exaltado para todo sempre. Deus vai te honrar a partir do lugar onde está, usando pessoas que Deus colocará em seu caminho, em nome do Senhor Jesus. Os caminhos de Deus são melhores do que os seus. Os planos, projetos, sonhos e propósitos de Deus a teu respeito são melhores do que os seus. Os pensamentos do Senhor Deus Jeová são mais altos do que os seus. José sofreu 13 anos para governar 80. Ei, a prova vai passar e você vai desfrutar muito tempo ainda das bênçãos de Deus. Não reclame dos problemas. Resolva os problemas como José resolveu os de Faraó. Não reclame de quem está em volta de você. Faça amizades, como José fez com o copeiro Mó e o padeiro Mó. Mantenha-se fiel aos propósitos onde você está. Deus usou Faraó para exaltar a José. Deus usará as pessoas que estão ao seu redor para te abençoar. Errar é humano e pais também erram, mas os erros dos pais não necessariamente precisam passar para os filhos. José herdou tudo que era bom de Jacó, mas escolheu não ser enganador
como seu pai havia sido na juventude. Você não precisa cometer os mesmos erros que teu pai cometeu. E teus filhos, em nome do Senhor Jesus, não cairão nos mesmos erros que você caiu. Se o teu pai foi ou é uma bênção nas mãos de Deus, pode ter certeza, você é abençoado em grande parte pela bênção do teu pai. Mas se teu pai não foi uma bênção, a bênção começará a partir de você e se estenderá para as próximas gerações. Que Deus, nosso Pai Celestial, possa abençoar cada pai nesse dia, cada filho, cada filha. Que você, filho, honre o teu pai. Que você, pai, seja um exemplo para os seus filhos. Tome a decisão hoje de mudar, de ser um pai melhor, um filho melhor, um servo de Deus, uma mulher de Deus melhor. Deus vai te abençoar e através de você vai abençoar as próximas gerações. Mas tome a decisão e mude o seu comportamento, seus hábitos, seu exemplo. Esqueça o passado, mude o seu futuro. Se teu pai não foi um exemplo para você, não o condene. Você não sabe por que ele fez o que fez. Não o julgue, apenas ore por ele se ainda estiver vivo e o perdoe, estando ele vivo ou não. Não julgue ninguém, porque você não conhece os caminhos que a pessoa trilhou, o sapato que ela calçou, o que a vida lhe ofereceu, os traumas que ela viveu. Entregue nas mãos de Deus e seja você uma pessoa segundo o caráter de Deus. Seja um pai abençoado, seja um filho segundo o coração do seu Pai Celestial. Um feliz Dia dos Pais. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.